Vamos hoje, irmãos, dar mais um passo na leitura do Apocalipse. Vamos fazer a nossa oração e depois iremos para a leitura. Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja o teu nome. Então, irmãos, capítulo 3, diz a palavra do Senhor assim: carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, esta aqui é a primeira leitura que eu venho fazendo aqui. Para quem não está nos acompanhando, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e estamos no episódio onde se fala das 7 igrejas. As 7 igrejas são as igrejas a quem for interessada a carta do Apocalipse, sendo que a interpretação dessas 7 igrejas é que elas são representativas de todas as igrejas de todos os tempos. Então, esse Apocalipse ele não foi escrito apenas para 7 igrejas, porque havia muito mais do que 7 igrejas naquela ocasião em que foi escrito o Apocalipse. Haviam vários outros grupos que também eram igrejas. No entanto, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o anjo que ditou lá o Apocalipse para João, ele mandou que João escrevesse as 7 igrejas e fez o levantamento de 7 problemas capitais que acontecem nas igrejas. E a gente que está estudando desde a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja citada, até agora, a gente consegue identificar aqueles problemas daquela época nas igrejas de hoje também. E a gente vai continuar agora identificando, porque aqui a igreja de Sardes era uma igreja interessante, era uma igreja que tinha uma boa fama. Essa gente que vive de boa fama, né? Não tinha uma boa fama, parecia que estava viva, mas estava morta. A igreja que parecia que era viva, mas estava morta. Conheço as tuas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fama de estar vivo, mas está morto. Quem sou eu para dizer quem está vivo e quem está morto? No entanto, seja eu uma pessoa humilde para reconhecer que nem tudo que reluz, vou usar um dito de hoje, nem tudo que reluz, é ouro, Nem tudo que reluz é ouro. A gente tem esse costume, Se apareceu bem afeiçoado, bonitão, tal, com a roupa bacana, uma casa bacana, um carro bacana, um emprego bacana, um projeto bacana, um negócio bacana, parece que é bom, Parece que é bom. Olha só, uma igreja que era assim, provavelmente estava aparentemente bem alicerçada, os irmãos bacanas, muito provavelmente tinha essas características, mas nem tudo que parece ter vida está vivo, nem tudo. Não podemos nos guiar pela aparência do visual. Gente, o visual é importante, ninguém está dizendo aqui que não é importante, tá? Eu não estou dizendo que o visual não é importante, eu estou dizendo que nem tudo que é bacana, que é bonito, que é visível, que me chama a atenção pela beleza, pela robusteza, pela grandeza, pela altivez, nem tudo é o que parece ser. Inclusive, igrejas são assim também.
grupos religiosos são assim também. Missionários, participantes, pastores, membros, líderes, irmãos consagrados, são assim também. Todos esses grupos são assim também. Você pode encontrar alguém que te engane muito. Por isso, irmãos, por isso que a gente não pode olhar para pessoas. Não podemos olhar para pessoas, precisamos olhar para corações. Precisamos olhar para a alma, para a essência, para a vida interior. Não desprezando que a vida exterior também é importante. Mas ela não pode nos definir. Nós somos um complexo, um todo. Mas há aqueles que levam em consideração apenas o que os olhos conseguem ver. Então, fica complexo, né? Complicado. E aqui então está essa igreja. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Quer dizer, não estava todo mundo morto nessa igreja, né? Não estava todo mundo, mas muitos estavam para morrer. Sabe por quê? Porque essas coisas vão contaminando as outras pessoas. Vai contaminando de um a um, de um a um, de um a um, de um a um. E aonde foi que eu citei muitos lances de aparência aqui, mas não era na aparência que estava o problema. Olha o problema onde estava. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Apesar da minha alegoria, meus exemplos alegóricos terem sido dentro de contextos visuais, estava falando de essência. As obras que esta igreja realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Na presença do meu Deus não são íntegras. Tem um caráter aí, tem uma segunda intenção aí. Entendeu, né? Entendeu? Está fazendo o bem, mas está fazendo o bem com segundas intenções. Está se comportando com segundas intenções. É tão bonzinho, né? Tal, olha só. Mas tem uma outra intenção. E eu não vou fazer nenhum tipo de citação para a gente não identificar nenhum grupo do presente, porque se eu citar, você vai lembrar de um monte de gente. Se eu citar, você vai lembrar de um monte de gente. Então, olha só, as suas obras não são íntegras diante do meu Deus. Essa era a questão. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrepende-se. Olhe que para 7 igrejas, para todas elas, você vai ver que tem uma porta de arrependimento. Lembra de onde você caiu? Lembra o que você ouviu? Lembra o que disseram para você? Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Gente, essa frase, virei como ladrão, virei de surpresa. Virei quando você não estiver esperando. Não pense que Deus vai esperar acabar o fim do mundo, aí quando chegar lá no finzinho eu me arrependo e resolvo essa situação. Não vai esperar chegar no fim. É como um ladrão. Você sabe o dia que o ladrão entra? Olha só, ninguém sabe o dia que o ladrão entra. Ninguém sabe o dia que o ladrão entra, porque o ladrão vem de surpresa. O mal vem de surpresa, o mal não avisa. Você lembra aí de um boato que teve aí, que alguém ia invadir a escola, marcou dia e tal? Marca a invasão e avisa todo mundo que vai invadir? Como assim? Não tem como. A invasão vai ser num dia de surpresa, quando ninguém está esperando.
O ladrão vem na surpresa, vem na surdina. Não avisa, então não vai ter esse negócio de que depois eu me resolvo, porque hoje pode ser o último dia de qualquer um de nós. Hoje pode ser o último dia de qualquer um de nós. E não ter mais tempo para resolver nada depois. Quem é que pode acrescentar uma semana a mais à sua vida? Não podemos acrescentar nem mais uma hora à nossa vida. Então, chamada essa igreja que está morta, essa igreja que tem alguns vivos ainda, que não morram junto com aqueles que já morreram, mas que ouçam, que guardem e que se arrependam. Porque a sua obra, meu irmão, ela tem que ser íntegra mesmo. A sua e a minha também tem que ser íntegra mesmo. Não pode haver segundas intenções. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestido de branco. Aí está falando de quem está lá na igreja de Sardes, mas que ainda não contaminaram as vestes. Então, olha o prêmio. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Olha só, ser digno não é ser santo. O que uma vestimenta faz? O que uma vestimenta faz? Ela cobre a minha nudez. Você já imaginou se eu estivesse nu aqui na frente? Que coisa constrangedora para a nossa cultura. Seria um absurdo, ninguém prestaria atenção mais na mensagem, porque eu estaria nu. Agora, imagina espiritualmente uma pessoa nua, com todos os seus defeitos expostos, com todas as suas malignidades expostas, com todos os seus pensamentos pervertidos expostos. Olha só o vencedor, aquele que usar com integridade para com Deus. Não presta, mas usou de integridade para com a obra de Deus. Aí ele vai vestir de vestes brancas, vai cobrir a nudez, vai parecer que é um santo mesmo, porque o Senhor está cobrindo. Não presta igual aos outros, mas o Senhor está cobrindo, porque Ele cumpriu o protocolo. Qual era o protocolo? Faz para Deus, faz com integridade. Faz para Deus, faz com verdade no coração. Faz para Deus, não faz com segundas intenções, não. Faz para Deus mesmo. Ninguém aqui é santo. Mas se você usar de integridade para com Deus, Ele te defende da tua nudez. Você não vai passar vergonha com a tua nudez. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum, ele veste de branco aquele sangue de Cristo que perdoa todos os pecados, mas os pecados, eles continuam existindo, eles foram só perdoados, porém existentes. De modo nenhum esse vai ter o seu nome retirado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto. Não vou perguntar se você conhece alguém assim. Que indelicadeza. Agora, a próxima igreja foi a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás.
desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Filadélfia era a igreja boa. O que era essa igreja boa? A igreja que não foi repreendida pelo Senhor. Ela não estava fazendo nada de errado. Então, eu conheço as tuas obras que realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. O que Deus colocou diante da igreja boa? Uma oportunidade. O que é uma porta aberta, né? O que é uma porta? Uma oportunidade. Uma oportunidade, uma porta aberta. Para quê? Para que você vá muito além, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pouca força. Igreja íntegra, igreja que fazia a vontade de Deus, igreja que tinha pouca força, mas não negou o nome do Senhor. Aí o que o Senhor fez? Abriu a porta. A porta. O que a gente precisa para avançar? De portas abertas. O que a gente precisa para avançar nos corações das pessoas? Portas abertas. E olha, quem foi que abriu a porta? O próprio Deus abriu a porta. Ou seja, ir para frente, ir à frente com a obra do ID, não é difícil para aqueles que estão em integridade com o Senhor. Por quê? Porque é Deus quem abre a porta. É Deus que abre portas. Uma vez eu conversava com uma pessoa que eu nem a considerava assim tão espiritual, mas ela me deu uma resposta espiritual. Acho até que nem seja, mas naquele dia conversando não conseguiu me dar uma resposta espiritual. E eu disse assim, você está orando pelos trabalhos tal, e ele aí disse assim para mim, olha, eu considero assim, eu estou orando, mas eu acho que não é isso que faz a diferença, não. Eu falei, como assim, não vai fazer a diferença? Não, porque, olha só, eu bato a porta, se Deus abre, então eu estou indo por onde a porta está aberta. Deus vai abrir a porta na minha frente. Se Deus quer que eu vá por um lado, a oportunidade, Deus vai me dar a oportunidade aqui, vai me dar a oportunidade ali, vai dar a oportunidade acolá. E às vezes a gente fica pensando assim, que eu vou orar, sei lá, porque eu quero, sei lá, ser membro dessa empresa, ir para esse outro país, estado, enfim, e tal. Mas às vezes essa oração, você não sabe do futuro, o que é que tem lá, se você vai se dar bem, se você é de fato uma boa. Você sabe disso? Você tem esse futuro na tua mão? E aí, às vezes, a gente fica insistindo com Deus, com um projeto humano. Mas essa pessoa quis dizer para mim o seguinte, se for da vontade de Deus, eu vou chegar nesse ponto aqui. Se for da vontade de Deus, não vai ter jeito. Vai vir para a minha mão. Se for da vontade de Deus. E um entendimento desse não é para uma pessoa pouco espiritual. É para uma pessoa que tem uma convivência com Deus maior, porque o infantil pede e bate com o pé no chão. Eu quero. O Senhor vai me dar, eu tenho fé. Esse é o infantil com Deus. Tu não sabe nada, tu é criança. Quando é que um filho teu sabia de alguma coisa para pedir a você? E você olhou assim, não posso dar isso para ele, meu Deus do céu, como é que pode? Não vai ter, não vai dar, não vou. Você criou uma briga danada com ele, mas você sabia o que era melhor. E ele ficou insistindo, ficou emburrado contigo. E você dizendo, não pode, então tá bom, então depois seu pai dá, mas depois que nunca vai chegar.
depois que nunca vai chegar. Não tem crente que ora assim com o Senhor? O Senhor sabe que aquilo não vai dar bom, não vai dar ruim. Quer dizer, com uma mente mais elevada, com mais consciência da sabedoria de Deus, vai dizer para Deus: Senhor, se tu abrir a porta aqui, se Deus abrir os caminhos, porque quando Deus não abre o caminho, não dá para a gente prosseguir, né, irmãos? Não dá para a gente prosseguir, quando Deus não abre o caminho. Então a igreja de Filadélfia era a igreja fiel, e Deus dá oportunidades para a igreja fiel. Deus abre as portas, fica fácil. Só que essa igreja, ela não foi chamada a atenção, mas ela também foi advertida. Não é porque está tudo bem hoje que estará tudo bem sempre. Porque no verso 11, venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Já está com a coroa na mão, não é, irmão? Quem já está com a coroa na mão, levanta a mão aqui. Olha só, muita gente tímida e tal. Já está com a coroa na mão, mas cuidado para não perder a coroa. Cuidado para não perder a coroa. Já está com a coroa na mão, mas pode perder a coroa. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, esse galardão, esse mérito aí que você... Quer dizer, o jogo ainda não terminou, gente. Até o segundo tempo, os 45 do segundo tempo, ainda tem jogo. Tem jogo. Quanto time ganhou de virada, faltando 3 minutos, perdendo de 2-0, venceu de 3-1. Você já viu isso, não já? De vez em quando a gente vê isso. O que é que ocorreu com o time? Pensou que já tinha ganho, tal, deu uma vacilada, e aí tomou um, psicologicamente se desorganizou, tomou outro e tomou outro. Em 3 minutos tomou 3. O pessoal do futebol já lembrando, já fazendo comentário e tal. O pessoal do futebol já está aí, ó. O time tal contra tal, no ano tal, o gol foi de fulano. Nossa, mente fértil. Não grava o versículo da Bíblia, mas quem fez o gol, em que minuto fez o gol, no dia que fez o gol, tal, está tudo guardado lá. Tem um versículo na cabeça, mas fazer o quê, né? No verso de número 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais prêmio para quem conservar-se até o final. E a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja que foi chamada a atenção. Essa igreja tinha um problema, parecido com a igreja morta. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir,
a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Também existe solução para quem está morno. A 7ª igreja estava falando, João estava falando aos crentes que estão bem de vida. Por que esse pessoal aqui é morno? Porque já estava todo mundo com burro na sombra. Era uma igreja rica, os membros tudo rico, tudo, não é? Tinha seus bens, suas coisas lá, os seus jumentos, seus cavalos, as suas mansões, tal, moravam no centro lá de Jerusalém, tal. Jerusalém não, a igreja de Laodiceia, morava no centro lá de Laodiceia, né? Então morava no centro, tal, todo mundo bem de vida, aí Silas, todo mundo bem de vida, tal, ó, Silas fazendo assim, ó, todo mundo lá, então, não precisa correr atrás, né? E, gente, às vezes a pobreza nos ajuda, às vezes a pobreza nos ajuda, a gente corre atrás, às vezes a falta nos ajuda, mas quando não falta nada, você corre atrás de quê? Não falta nada. Não tem motivo para correr atrás de nada. Então essa aqui era a igreja que estava bem de vida, a igreja abastada, e por isso eles não eram nem frio, nem quente. Aquele pessoal que andava em cima do muro, aquele pessoal que não queria bater de frente com ninguém, tal. Olha que terrível é você chegar em algum lugar, né? Que terrível é você cumprir a carreira. Eu acho que a gente só podia cumprir a carreira quando morresse. Sabe por quê? Você chegar até um patamar que você estabeleça na vida é muito triste, porque você cai nisso aqui, ó. Você cai exatamente aqui. Você, ao invés das pessoas entenderem que o importante não é chegar, porque depois que você chegar, você vai ter um problema. Vou fazer o quê depois que eu cheguei? E agora? Então é melhor chegar na hora que morre, né? Cheguei, mas também morri quando cheguei. Melhor chegar na hora que morre e ter projeto para a vida inteira. Porque o mais importante, parece que isso é uma frase clichê, o mais importante é você aproveitar a caminhada. O mais importante é você passar bem nas estações. O mais importante é você curtir o caminho do que você chegar. Porque depois que você chega, faz mais o que depois que chega? Depois que alcança? Depois que consegue? O que você vai fazer depois? Esse pessoal já estavam com burro na sombra, e aí ficaram assim, morno, nem frio nem quente. Não precisavam ser quente. Agora, quando você tem uma meta, você precisa de uma agressividade para alcançar a meta. Você precisa de ser quente para alcançar a meta. Gente, nós vamos terminar nossa igreja mais 1 ano, 2 anos aí para frente e tal, tudo isso aqui e tal. E aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai botar uma meta, 10 igrejas nos próximos 5 anos. Pronto. Como assim, pastor? Vamos abrir 10 igrejas nos próximos 5 anos. Que Deus mande os missionários. Eu não estou falando que isso é a meta, eu estou chutando uma meta, tá? Você está entendendo? Porque aí eu tenho uma outra meta, aí eu tenho 10 para a gente é pequeno para abrir 10, vai custar muito dinheiro, vai custar muita gente, muito preparo, muito isso, muito aquilo, não, gente, não importa o que vai custar, importa é que enquanto a gente estiver nesse caminho, a gente está vivendo, e um desejo do nosso bispo Roberto, você sabe qual era? Um desejo que eu nunca vi ninguém desejar. Ele dizia que ele queria morrer sem ter realizado uma tarefa. Ele queria morrer e deixar tudo no meio do caminho.
Ele queria morrer sem realizar os seus sonhos. Ele queria que a morte o encontrasse antes. Por quê? Ele ia ter um grande problema. Realizei meu sonho, e agora? Um sonho que eu persegui a minha vida inteira, mas e agora? Tem uma grande tentação de cair aqui na igreja morna. Porque depois que você tem muito mais idade, está mais cansado, tem mais vivência, tem mais calo na mão, talvez seja difícil, com o temperamento que você tem, você pegar e dizer assim, bom, agora vamos rumar para outro canto. Agora vamos estabelecer novas metas. Então ele tinha esse sonho de morrer e deixar obras inacabadas. E foi o que ele mais fez. Catedral inacabada, a vila estava inacabada, a gráfica era inacabada, tudo que ele deixou começado. Talvez seja sábio ter um desejo desse. Morrer antes de terminar a missão. Talvez seja sábio. Você não cai no problema da igreja morna, da igreja que chegou no patamar que achava que devia chegar. E esse pessoal da igreja morna, diz aqui do verso 16 em diante, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, pureza, santidade, para que você seja de fato rico, porque o verdadeiro rico para Deus é aquele que é puro de coração, puro de alma. Compre vestes brancas. Opa, quem cobre a nossa nudez é o Senhor. Quem cobre os meus pecados é o Senhor. E colírio, para que você possa ver, né? Colírio só pode ser para você poder enxergar. E ele vai terminar, o desfecho é muito interessante. Eis que estou à porta e bato, no verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Olha só, que ilustração Deus deu a João para falar desse relacionamento de Deus e do homem. Primeiro, eu enxergo a graça. Deus sabe quem nós somos, mas Ele está à porta batendo. Ele bateu a porta de um pecador. Ele bateu a porta de alguém que não merecia. Ele bateu a porta de um podre. Ele bateu a porta. Eis que eu estou à porta e bato. E ele não diz, na continuação, se você abrir. Ele diz, se alguém abrir. Pode ser qualquer um. Quem estiver do outro lado da porta. Se alguém abrir. Fica um negócio bem... Se alguém abrir... Então, a graça de Deus, o ato de resgate é dele. Ele é que vem resgatar. Ele é que se apresenta diante do ser humano. Você não foi buscar Deus. Deus é que se apresentou para você. Eis que estou à porta e bato. Para eu bater na porta lá da minha casa, eu tenho que estar lá para fazer isso. Eu tenho que estar em frente à porta. Eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar e bato. Então, primeiro, eu vejo graça. A graça de Deus que procurou a minha porta para bater nela. Mas eu também vejo uma outra coisa. Eu vejo que está no meu controle abrir ou não a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Graça
Mas Deus não força ninguém a nada. Você não virá para a fé forçado. Se você está aqui e está longe, você não vai ser forçado, por mais que teu pai, tua mãe fique falando no teu ouvido, tal, tititi, não tem jeito de forçar ninguém. Porque uma conversão genuína é uma conversão onde Deus bate a porta. E quem está do outro lado, esse alguém, se ele abre, Deus então entra e ceia com ele. Ceia, tem comunhão com ele. Olha que coisa fantástica foi dito para a igreja morna. Coisa fantástica, olha, Deus está batendo, Deus está cobrando de muitas pessoas. Deus está à porta cobrando de muitas pessoas. Mas depende que elas entendam isso. Depende que elas abram. Ele bate a porta. Está batendo a porta de quem? Há pouca hora aqui foi chamado de infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Estou batendo na porta do nu, estou batendo na porta do miserável, do infeliz, do cego. Eu estou batendo na porta. Ele é cego, Deus está batendo na porta. Ele é miserável, Deus está batendo na porta. Deus está batendo na porta, irmãos. Tem que abrir a porta para o Senhor entrar. Fica aqui uma dica para os evangelistas da igreja usar esse versículo aqui, um domingo à noite. Versículo forte. Mostra a graça de Deus e mostra a atitude desse alguém. Se alguém abrir, entrarei e terei comunhão com ele. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas 7 igrejas são representantes das 7 igrejas que a gente tem hoje em dia aí na vida. Pessoas mornas, outros são igrejas de pessoas mortas, outros pessoas que toleravam a prostituição, como a igreja de Tiatira. Tiatira era uma boa igreja, o único problema dela é que tinha um líder lá, uma Jezabel, que, meu Deus, levava todo mundo para a prostituição. Então ele tolerava coisas que não podiam ser toleradas na igreja. Mas como a igreja de Pérgamo, igreja idólatra. Igreja de Éfeso, a igreja que esqueceu do primeiro amor, começou fazendo tudo certinho e depois estava enfraquecida, já não com tanto gosto assim como no início. Ou seja, se você ler esses 2 capítulos, 2 e 3, você vai entender que esses 2 capítulos estão falando diretamente com a igreja do Senhor Jesus. Ou estava morta, ou estava morna. Tinha uma igreja fiel. Tinha Esmirna, que era uma outra igreja também, que recebeu louvor de Deus. Mas tinha a igreja boa, mas que perdeu o primeiro amor. Enfim, são as ciladas que nós não podemos cair. Eu espero que você tenha apreciado esses 2 capítulos que eu me arrastei por tanto tempo, né, para trazê-los aqui. Semana que vem a gente continua com a visão do trono de Deus. Vamos curvar nossa cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, nesse momento eu quero pedir a Ti pela Tua igreja,